Estou regravando essa questão, dessa vez resolvendo do jeito correto. Você vai ter um bloco de massa M num plano inclinado fixo ao chão, cuja superfície possui um coeficiente de atrito estático igual a μ, e o exercício pede para você determinar o módulo da força mínima capaz de fazer com que o bloquinho se mova para cima do plano inclinado. Então você vai precisar considerar uma força que não necessariamente seja paralela ao plano, mas ela é um pouco inclinada, e você vai ter que invocar um outro ângulo, eu vou chamar um ângulo delta. Infelizmente, você vai ser obrigado a eliminar esse delta da sua resposta final, porque isso é uma variável auxiliar, não consta nos dados do problema. Daí você opera no diagrama de corpo livre de forma isolada, para não poluir o desenho inicial. Você vai ter a sua força F a ser determinada, você vai ter a força normal de repulsão da superfície do plano no bloquinho, você tem a força P apontando para baixo na vertical, e como é um movimento de subida, a força de atrito se dá no sentido de dificultar o deslocamento do bloco, de modo então que você vai ter uma força de atrito na diagonal para baixo. Você pode decompor a força peso nos eixos tangencial e normal, de modo que você teria aqui um P cosseno e aqui um P seno, e você se livra do vetor original. Você teria os eixos normal e tangencial, e agora você pode aplicar a segunda lei de Newton nessas duas direções. Então, na direção normal, você teria a normal menos mg cosseno θ, só que agora você vai precisar também decompor a força F. Perceba que eu tenho o cateto oposto, e portanto a componente normal da força F vai ser F seno de delta. Como ela está no mesmo sentido que aquele que adotamos para a direção normal, então ele vem seguido do sinal positivo. E tudo isso vai ser igual a m vezes a aceleração na direção normal. E você também tem as forças que atuam na direção tangencial. Você percebe que a componente tangencial da força F vai ser o F cosseno de delta, que é seguida das forças contrárias ao movimento, mg seno θ, e a força de atrito φ. Tudo isso igual a massa vezes a aceleração tangencial. Você está analisando a iminência de movimento na direção tangencial, e portanto, lado direito da segunda equação vale zero, e como o bloquinho ele não perde contato com o plano e o plano é fixo, a aceleração normal também vale zero. Na primeira equação, você vai ter que isolar quanto que vale n, chega à conclusão de que n vale mg cosseno θ menos F seno de delta. Você precisa se lembrar ainda de uma terceira equação que vai relacionar a força de atrito ao coeficiente de atrito estático junto à normal, portanto eu posso colocar a força de atrito em função da primeira informação. E agora eu vou substituir essa força de atrito lá na segunda equação, então você teria o F cosseno de delta menos mg seno θ, menos a força de atrito, menos μ, que multiplica mg cosseno θ, menos F seno de delta. Tudo isso igual a zero. Agora o nosso objetivo é isolar a força F. Perceba que eu vou ter uma distributiva do menos μ com o menos F seno delta, e portanto você vai ficar com F, posto em evidência, cosseno de delta, mais μ, seno de delta. Vou passar os outros termos para o outro lado da equação. Você teria um mg seno θ positivo e um mais μ mg cosseno θ também positivo. E agora você pode isolar o F, passando esse termo do parênteses para o denominador do lado direito. Você ainda pode colocar o mg em evidência, ficando com seno de θ mais μ cosseno de θ, dividido por cosseno de delta mais μ seno de delta. E bom, como você quer a força mínima, então você vai ter que maximizar o seu denominador. O valor máximo dessa expressão trigonométrica vai acabar sendo justamente μ² mais 1, e portanto a força mínima ocorre mediante a maximização do denominador, cujo valor máximo é essa raiz quadrada, e portanto você finaliza o problema com a expressão da força mínima sendo igual a mg, que multiplica seno θ mais μ cosseno θ, dividido por raiz quadrada de μ² mais 1. Perceba que a nossa resposta dispõe apenas das informações que o enunciado elencou: a massa, a gravidade, o ângulo e o coeficiente de atrito, e portanto essa é a nossa resposta final.